bom dia pelo Instagram, pelo LinkedIn. Transmissão 7h37 hoje, né? A pedido da audiência, nós vamos começar às 7h37, tá? 7h37 a partir de hoje, 7h07, o pessoal ainda tá acordando, 7h37, tá? O pessoal tá mais aquecido, né? Então hoje vai começar a entrar 7h37, tá, gente? 7h37 a partir de hoje. Amanhã não teremos transmissão, porque é domingo, mas hoje teremos, porque hoje queremos encerrar bom dia. Hoje queremos encerrar essa análise do framework Pestel sobre você identificar aí os atos externos que influenciam, os meios que influenciam nos seus negócios a partir de um olhar de tendências, oportunidades, enfim, fazer chover no seu marketing. E a gente tem que falar sobre os últimos pontos importantes que ficaram pendentes nessa semana, para encerrarmos a semana com maestria, que são as questões legais e ambientais. Você já parou para pensar o quanto seu negócio pode rentabilizar muito mais e ter mais sucesso em termos de marketing quando eu contrato, por exemplo, um advogado especialista em fazer uma consultoria, uma análise legal sobre todas as esferas do meu negócio? Por exemplo, advogados especializados em direito empresarial. Eles vão lá, podem contextualizar o seu negócio sobre a legislação local, municipal, regional, tributário, não só do contexto nacional, mas do contexto regional e do seu segmento. Cada segmento, como a gente já disse durante a semana, tem aí as suas peculiaridades. Cada segmento tem, então, por exemplo, a gastronomia tem uma legislação própria, o pessoal que trabalha com estética tem a sua regularização própria, né? Questões de Anvisa, questões de, enfim, questões de buscas aí com departamentos e entidades representativas que necessitam aí um olhar do ponto de vista de legibilidade. Do contrário, a gente recebe multas, do contrário, a gente fica, né, a ver navios, a gente fica a um fio de sermos denunciados. Essas coisas acontecem no mercado de trabalho e tiram muitas empresas no contexto mercadológico, no mercado de trabalho, no mercado de serviços e produtos em geral, né? Então, essa questão legal é extremamente importante porque não só desafia as empresas a estarem sempre fazendo o correto, mas também elas servem como estratégia de marketing. E aqui eu estou dando um exemplo só sobre a legibilidade, o quanto é importante a gente ter esse olhar e também trazer para nossas ações de mensagens como consumidor a segurança. Olha, eu sou uma empresa segura e eu te dou segurança. Isso faz diferença no jogo, sim, porque trata de deixar uma empresa firme, a nossa marca firme no contexto de ameaças aí do meio. Quando o cliente sabe que ele está lidando com uma empresa que tem esses cuidados, ele se sente mais seguro, se sente mais conectado. É sempre sobre isso. Nós deixarmos nosso cliente cada vez mais conectados com o nosso serviço, com o nosso propósito. E a gente também tem a questão ambiental, que é muito forte, né? A questão ambiental hoje é uma exigência do consumidor, ela está aí dentro da categoria do marketing 6.0. E a gente precisa ter esse olhar de economia reversível, como a gente diz, que por vezes ainda hoje no Brasil é muito caro, pois algumas empresas não investem. Contudo, se a gente tem um bom projeto de resíduos reversíveis, economia reversa, que a gente chama, né? E também um olhar sobre os feitos ambientais, sustentáveis, enfim, sociais, por isso tanto se fala em ESG hoje em dia. Com certeza, a empresa que sabe comunicar, que tem essa gestão, essas estratégias voltadas para esse olhar e sabe comunicar isso, ela está na vanguarda, ela está mais segura, porque hoje sim o consumidor exige e ele prefere essas empresas que têm essas tendências, esses olhares. E aí a gente tem duas perguntas aqui chaves para fazer todo esse contexto acontecer e você trazer para o ponto de vista do marketing, para o ponto de vista do relacionamento com o cliente e ganhar mais valor mercadológico em cima dessas questões. São duas perguntas e eu quero que você anote. A primeira pergunta está relacionada à questão da sustentabilidade e a segunda pergunta está relacionada a questões legais do seu negócio. Vamos para a primeira, sustentabilidade. Quais são as preocupações ambientais relevantes para que a sua empresa para que a sua empresa possa minimizar, né, e otimizar o impacto ambiental aí na sua sociedade?
quais são as preocupações ambientais que você deve ter. Você alguma vez já parou para pensar sobre isso? Você alguma vez já parou para pensar, olha, além de eu estimular o uso de canecas em porcelana e não copo plástico no meu negócio, além disso, por exemplo, ou usar papel reciclável como rascunhos, será que além disso eu posso fazer outras ações dos quais a minha empresa tem condições de acelerar esse processo de sustentabilidade diante do meu meio? Você já parou para pensar nessa questão? Essa questão ela pode não só te dar uma economia em termos de margem de lucro, mas também buscar parceiros, buscar redes de relacionamento que possam otimizar seus processos. Você saber comunicar isso, colocar dentro de uma estratégia, pode sim dar um bom lucro para o seu negócio. No mínimo aumenta valor mercadológico. E aí a resposta que tem que vir a essa pergunta, ela tem que se considerar as questões de mudanças climáticas, as questões de regulações ambientais, a questão sustentável, de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, você treinar a sua equipe, por exemplo, a cuidar, até da forma que a sua equipe dá descarga no banheiro, educar de verdade. Eu já entrei em empresa onde diz tem aqueles cartazes, meio ambiente agradece se você cuidar da água, usar apenas 2 toalhas de papéis para secar as mãos, por exemplo, Então, são pontos que ao longo prazo, se tem uma gestão medindo e olhando, faz toda a diferença no jogo. Então, aquela questão de ter um responsável de apagar a luz da sala quando sai, dentro do seu ambiente de trabalho corporativo. Para quê? Para desenvolver práticas comerciais mais sustentáveis e responsáveis. E na medida que você educa o mercado para isso e comunica, olha, eu faço isso, é um gol, é uma maestria. E dá para ir mais longe, tá? Dá para ir além disso. Por exemplo, se você trabalha na indústria de modas, hoje a gente já tem lojas que comercializam roupas fabricadas a partir de resíduos, Então, isso é fantástico. É inovação. Preciso chegar nesse nível? Não necessariamente, mas eu quero que você saiba que todo esse contexto te traz jogo, te traz game, Te traz a questão de posicionamento de valor que hoje o mercado olha, que hoje o consumidor tem uma tendência de preferência em relação a essas marcas. Do ponto de vista legal, qual seria a pergunta crucial, quais são os riscos legais e regulatórios que o seu negócio tem, que você pode enfrentar e como que você pode garantir uma conformidade com essas questões legais, E aqui, eu volto a dizer, a nossa legislação ela é tão ampla, especialmente aqui no Brasil, que é muito comum passar desapercebido alguns olhares, alguns vieses que eu preciso me atentar e eu não faço. Por quê? Porque eu estou apagando incêndio todos os dias. Então, algumas coisas são mais básicas. Quando você contrata um profissional contábil, por exemplo, ele já assume essas responsabilidades legais da área dele. Quando você contrata uma empresa, terceiriza uma empresa de relações humanas, de recrutamento e seleção, e que cuida do gerenciamento dos seus profissionais, da sua equipe colaborativa, essa empresa acaba assumindo também essas questões legais. Quando você contrata uma agência de marketing, uma empresa de marketing, é interessante você questioná-la. Você está assumindo as questões de proteção de dados relacionadas ao marketing, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Quando você vai se munindo de especialistas, é muito importante que você vá conversando sobre esses vieses legais, mas não só isso. O seu negócio, independente de qual seja, tem questões legais a cumprir. E é bom aqui, de novo, reforçar a necessidade de repente, você buscar uma consultoria especializada, um advogado empresarial, para poder buscar essas informações e fazer valer não só no sentido de estar em conformidade, óbvio, isso é básico, mas no sentido também de você comunicar para o seu mercado, olha, isso é importante, isso eu tenho, isso te deixa seguro, isso faz com que a nossa empresa esteja na vanguarda, isso faz com que a nossa empresa esteja aí dentro de um contexto mercadológico bastante competitivo e você sim pode cobrar mais por isso, É a diferença entre o consumidor na hora de escolher comprar de alguém que faz torta no fundo da casa dele, numa garagem, ou comprar uma torta de uma empresa que tem os selos de qualidade que a própria questão sanitária exige,
Então, tem uma diferença de valor, mas o consumidor, ele tem o direito de saber se você está conforme ou não e o direito de saber se ele quer investir nisso ou não. E eu torço para que você seja uma empresa que prefira agregar valor ao seu mercado, mas fazer o que é correto. Porque senão ali na frente você vai correr risco, né? Você pode até crescer e depois tentar regularizar tudo, mas fica muito difícil, fica muito oneroso, né? Ao contrário, se você organiza desde o começo todas essas questões, você está mais firme na sua gestão, na sua governança. Isso é bastante interessante e importante porque te traz base ao meio, aos fatores de riscos, como por exemplo crise pandêmica, que a gente, né, há pouco viveu. Você tem aí essas empresas que estão mais sólidas, elas conseguem persistir mais quando elas estão fazendo tudo certinho, né? Quando elas estão aí, elas conseguem buscar mais poderes aquisitivos de relacionamento, de investimentos, de investidores, parcerias, inclusive na hora de buscar uma negociação, na hora de buscar fazer uma venda da sua marca, da sua empresa, se elas têm todas essas documentações legais, o jogo fica mais fácil para tomar ações e decisões rápidas. Até para buscar empréstimos de fluxo de caixa, para ter fluxo de caixa, dependendo de onde você vai, você tem que ter essas documentações todas em dia, né? Você participar de uma seleção pública para fazer um trabalho, por exemplo, tem que estar com tudo em dia. Então, por que não olhar para isso antes e já aproveitar e comunicar, trazendo para o marketing esse olhar que você tem e deixando seu cliente seguro, fazendo limão limonada e mais um gol, né? É no mínimo bastante interessante, bastante inteligente. E depois a gente tem, do ponto de vista prático, muitas empresas, né, pequenas também, que olham para isso e já conseguem ter bastante repercussão, tá? Cafeterias locais, lojas de roupas, como eu disse, escritórios de consultoria ambiental, existem várias que olham para isso, fabricantes de limpezas, produtos de limpezas hoje produzindo aí produtos ecológicos, produtos orgânicos, né? Essas demandas, as empresas estão crescendo muito, muito, muito pela questão justamente de uma necessidade latente e de oportunidade que existe hoje no mercado, né? Então, se a gente for pensar uma cafeteria, por exemplo, que trabalha com linhas orgânicas, elas são mais caras, mas elas caem no gosto da preferência de um público que já olha para isso e que já está apto a pagar mais por isso. É uma questão de posicionamento. Eu preciso trabalhar só com uma linha orgânica? Não, eu posso trabalhar para a grande massa, mas eu posso ter ainda assim dentro da minha cafeteria pelo menos uma linha com esse olhar, né? E aí poder atrair um público mais diverso, mais consciente, mais responsável, se assim for do meu interesse. De toda forma, é uma tendência, eu te digo que é uma tendência aí do mercado nos próximos anos, esse olhar mais humanizado das gestões, esse olhar mais saudável sobre o público, sobre as demandas mente, corpo, alma, espírito, né? O consumidor está começando a olhar para todos esses viés, para todas essas necessidades. Antigamente, nós não tínhamos tanto poder de informação, antigamente nós não tínhamos tantas opções de marcas, tudo era mais difícil na hora de escolher. O cliente não tinha muita opção, o consumidor não tinha muita opção. Hoje, com o empreendedorismo em alta, hoje com essa questão de terceirização, ou seja, eu posso sim não fazer valer o meu sonho e me tornar um empresário, né? E eu estou arriscando isso cada vez mais enquanto brasileiro, enquanto até no mundo inteiro, né? Eu diria, é um movimento de cada vez mais eu ser líder do meu próprio negócio, líder dos meus próprios horários, líder da minha própria vida, líder da minha própria marca, né? E eu vou cada vez mais entendendo que a qualidade de vida ela está relacionada num flow econômico também, profissional também. Eu vou entendendo que eu duro mais em termos de expectativas de vida, minha expectativa de vida ela aumenta à medida em que eu tenho um propósito e eu faço cumprir isso, ganhando dinheiro com isso, né? E aí eu começo a ter um movimento, nós começamos a ter um movimento nas últimas décadas de mais empresários fazendo mais por consciência do que por lucratividade, entendendo que o lucro e o resultado vêm naturalmente. Digo tudo isso para que você entenda o contexto social em que hoje as marcas estão inseridas. É uma democracia da informação, é um barulho digital que permite
com que as pessoas aí, elas possam investir mais no seu empreendedorismo, na sua liderança, no seu brilho. E a partir disso, elas consigam, então, a promover mais pessoas fazendo por si só os seus sonhos valerem do ponto de vista profissional, do ponto de vista econômico, né? Então, a gente percebe uma corrente, uma cadeia de consumo voltada para a importância da sustentabilidade, voltada para a importância do ESG. Falando de sustentabilidade aqui, a Ana tem aqui com a gente, né? Eles têm um trabalho fantástico de sustentabilidade dentro do ateliê, dentro do escritório de arquitetura, então dá para fazer em todos os segmentos, tá? Esse olhar voltado para as questões sustentáveis, esse olhar voltado para as necessidades do consumidor, de responsabilidade social, é uma tendência sim. E aí a gente tem que estar com conformidades legais. Por isso que a gente passou a semana inteira falando do que deixa as empresas firmes no mercado, e a gente falou sobre o quê? Um olhar tecnológico, um olhar econômico, um olhar político, um olhar social. E aí hoje eu finalizo com esse olhar legal e ambiental. E deixei o legal ambiental mais ou menos juntinho aqui, porque realmente é uma preocupação que os empresários brasileiros às vezes põem para debaixo do tapete, mas não pode. Não só por uma questão de risco de denúncia, mas também por uma questão de, como eu disse, buscar no futuro investidores. É olhar para o futuro, olhar para a minha marca ali daqui a 10 anos. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Eu quero estar conectado com investidores grandes, com pessoas grandes, eu quero estar conectados com pessoas que fazem diferença no jogo. Olha o Cleiton aí, falando sustentabilidade e ESG, né, Cleiton? Eu te espero uma hora lá no Talk Business ou no Primeira Impressão de novo, porque essa pauta é recorrente, a gente tem que voltar a falar dela. Sustentabilidade e ESG é a tendência do consumidor. Tanto é a tendência do consumidor na indústria de consumo, da relação empresa-consumidor, que no Marketing 6.0, que Kotler lançou um livro em dezembro, ele fala disso, né? Marketing 6.0 trata de sustentabilidade e responsabilidade social, né? Se no 5.0 a gente tinha uma demanda de experiência do público com as marcas através do boom das redes sociais, uma exigência das marcas em querer participar do contexto de produção, de fabricação, de processos mercadológicos e das empresas, hoje eles vão além, hoje o consumidor exige mais, ele exige também, não é que exige no sentido de dar preferência, né? Não é que a gente vai deixar de consumir produtos que não olhem para isso ainda, até porque a gente não sabe ainda quais são as marcas de fato que têm esse olhar ou não, né? Com certeza, ESG é uma pauta urgente, deixou de ser emergente há tempos, graças a Deus, e tá chegando na pequena empresa, né, Cleiton? É isso que a gente quer. Chegando, é fácil eu chegar aqui na transmissão e dar exemplos, eu tenho aqui vários, né, que já operam. Lego opera, Tesla opera, Unilever opera com essas questões, mas as pequenas elas estão recém aprendendo, elas estão engatinhando, né? Por que não uma cafeteria local pode ter esse olhar? Por que não, né, alimentos orgânicos, pelo menos uma linha, como eu disse, pelo menos uma linha. Por que não uma loja de roupas pode ter uma linha de roupas sustentáveis, com fabricação a partir de materiais sustentáveis? Já existe. Por que não vira a tendência? E pode virar. Pode, desde que a gente construa essa educação mercadológica, né? Escritórios também, né? Consultorias, né? Hoje eu tenho clientes, eu tenho conexões com empresas, com consultórios que têm esse olhar pro ambiental, que estão crescendo muito, porque graças a Deus a gente percebe essa demanda e as empresas mais conscientes sobre isso, mas ainda é pequeno, ainda é pouco. A gente precisa trazer mais essa consciência, e eu aqui como marketing preciso te dizer que sim, que se você tem esse olhar, você não só fica mais firme do ponto de vista econômico, mas também você consegue fazer mais com marketing, né? Você consegue brilhar mais com o seu marketing se você tem esse olhar sustentável e legal. Por quê? Porque você comunica ao cliente. E aí eu volto lá naquela ponta inicial, onde a gente começou a transmissão alguns minutos atrás, que eu disse, olha, o teu cliente quer saber, ele quer saber se você é sustentável, se você tem práticas legais, ele quer saber, eu quero saber, eu enquanto consumidora quero saber. Eu acabo consumindo marcas que eu não sei se fazem ou não, eu fico na torcida. Ei, tomara que essa empresa aqui tenha ela cuide do meio ambiente, né? Tomara que essa empresa aqui cuide na hora de misturar um restaurante, eu vou comer. Como é que eu sei se aquela empresa separa o óleo da água, né? Isso é básico na minha casa, imagina numa indústria, imagina numa empresa, isso tem que ser óbvio, só que não é óbvio, né? Porque a gente não tá educado, a gente vai na torcida, não vai entrar na cozinha de um restaurante para saber. Agora, se um restaurante me comunica que faz, olha, nós aqui separamos o óleo de cozinha da água, da mistura da água, e a gente vai lá e deposita no lugar
certo, em postos de gasolinas que tem locais para isso, em outros lugares que tem esses locais apropriados, é óbvio que eu vou dar preferência para esses restaurantes. Vê se não é óbvio, vê se você não concorda comigo. Só que eu não sei, né? Eu não sei. Então, algumas empresas estão perdendo fatia. É claro que, como eu disse, a economia reversa, ela é muito cara hoje no Brasil. Você pegar e tratar os resíduos e recomercializá-los passa a ser mais caro do que você construir do zero. Então, esse ponto, o Brasil ainda, eu percebo, eu que estou dentro das empresas todos os dias, eu percebo ainda uma resistência das empresas em investirem nisso. Por isso aqui meu papel de desenvolver estratégia de marketing que possa dar retorno financeiro para as empresas através desse posicionamento. Agora, pequenas ações, as empresas já podem fazer em se posicionarem. O cliente consumidor, ele já está querendo isso, ele já está pedindo isso. E é por isso a evolução do marketing por 6.0. Ele já exige isso. E a responsabilidade social, né, que a gente falou ontem, não só legal ambiental. Imagina, por exemplo, uma agência de turismo que promova pacotes comunitários, que seja um tour ecológico, né, em locais mais simples, em estadias mais simples. Mas por que não? Por que não fomentar uma cultura social de que todos tenham essas oportunidades? A gente já tem agência de turismo parcelando, né, em N vezes no cartão, algumas viagens, já começou a ser um pouquinho mais aceito, isso no contexto de uma classe CD ali, né, mais normal, mas ainda assim tem muito a contribuir. Durante a semana eu dei exemplos, por que é difícil a gente ver um estabelecimento comercial, um supermercado, por exemplo, com um atendente no caixa falando em libras. Eu fico pensando, é tão difícil assim eu me qualificar para entender libras, para saber libras, né? Esses dias eu comprei um caderno para minha filha e atrás, nas últimas páginas, tinha ali todo o alfabeto em libras. E aí ela começou a treinar e eu digo, será? Talvez não seja tão difícil assim. Mas por que a gente não tem essa cultura de fomento ainda? Por que a gente exige diplomas de pessoas e não exige umas coisas básicas, né, que facilitem a inclusão? E a gente fez uma transmissão sobre marketing inclusivo e eu te mostrei que mais de 30% da população hoje tem dificuldade de locomoção. Não estou dizendo que eles são cadeirantes, mas estou dizendo que eles têm dificuldade de locomoção. Então, pessoas que tiveram AVC, pessoas de terceira idade, e elas não saem de casa, elas não consomem o que poderiam por causa desse olhar que falta. Ou seja, as empresas estão deixando dinheiro na mesa porque o Brasil ainda está recém-aprendendo, recém-engatinhando. E não estou aqui desmerecendo o nosso contexto social, só estou dizendo que nós aqui, profissionais de marketing, profissionais da economia, tem essa responsabilidade de educação. A sustentabilidade, é o que eu estou dizendo, a sustentabilidade precisa ser entendida como estratégia de gestão de riscos, não apenas visto como gasto. Exatamente por isso a importância de uma consultoria que possua, né, uma visão sistêmica e holística. Claro, justo, isso aí. Especialistas, né, Cleito? Se na parte legal eu preciso contratar em algum momento do meu negócio um advogado empresarial, eu preciso, em algum momento do meu negócio, contratar um consultor que tenha esse olhar de sustentabilidade, óbvio, porque eu não sou obrigada a saber das coisas, assim como eu não sou obrigada a saber de todas as regras contábeis, mas eu sou responsável. Eu sou responsável. Se o meu contador, ele deixa de entregar algo no prazo, eu vou pagar multa, eu não posso dizer assim, foi culpa do meu contador. Ele pode até coparticipar, ele pode até perder a credencial dele, mas o dono do negócio é o responsável. Então, o dono do negócio, em algum momento, ele vai ter que parar assim e olhar para essas questões sustentáveis. E como eu disse, se você não tem um especialista, também como o Cleiton está dizendo aqui, é difícil eu entender o que eu posso fazer. Porque senão eu fico naquela esfera básica, que já é muito bom, de estimular minha equipe a não consumir em copinho de plástico, em copo de porcelana. Já é alguma coisa, mas não é o suficiente, né? Eu preciso mostrar mais, eu preciso fazer campanhas internas no meu negócio, eu preciso fazer uma espécie de gincanas, né? Em alguns lugares onde eu transito, gente, eu tô com uma alergia aqui, tá? Não reparem que tá vermelhinho. Em alguns lugares que eu transito, eu percebo graças a Deus, já percebo algumas empresas fazendo campanhas, né? Então, por exemplo, gincanas, grupos que arrecadarem mais, montarem mais cestas básicas, né? Vão ganhar uma premiação da empresa, eu já estou vendo isso, né? Eu tô falando aqui na responsabilidade social, que também tem a ver com o nosso contexto aqui de responsabilidade, né? Responsabilização sobre o que uma empresa tem que fazer, eu já vejo isso. Eu já vejo empresas fazendo nhoques da sorte, enfim, já promovi, não nesse contexto, eu quero aparecer, mas no contexto, eu quero ser exemplo, né?
Porque eu sempre digo, algumas empresas, elas não querem aparecer, mas elas têm que dar exemplo, elas têm que fazer. Quando eu começo a fazer, começo a dar exemplo, eu começo a educar a sociedade. E a gente educa pelo exemplo. A gente educa pelo exemplo. Então, nós aqui, eu em termos de marketing, o Cleiton, em termos, o Luciano aqui fala muito de, tá aqui na nossa, entrou agora aqui, ó. Luciano, eu tô falando sobre economia reversa, me ajuda. Na verdade, eu tô falando sobre os pontos legais e sustentáveis de negócio, no ponto de vista do contexto do marketing. Quanto que isso faz parte da empresa, que ela é firme, que ela é forte no mercado. O Cleiton está aqui conosco também. O Cleiton, ele trabalha com ESG, é especialista, doutor em ESG, já esteve lá no nosso programa falando sobre ESG. Essa pauta é muito importante. Daqui a pouco eu vou juntar os dois aí, ó, num podcast, para a gente poder conversar e educar o mercado sobre isso. E aí o Luciano estava comentando sobre a economia reversa, o quanto que é cara, né? E o Luciano, a gente já conversa muito sobre isso. Mas, como diz o Cleiton, pequenas estratégias eu posso fazer no meu dia a dia já. E eu posso comunicar com o meu mercado isso. A economia circular é o caminho sem volta. A economia circular é um caminho sem volta. Só que a gente tem que educar o mercado, a gente tem que educar o mercado sobre essa importância. E eu aqui tenho uma responsabilidade de mostrar como fazer barulho e marketing disso. Porque, como eu disse, eu como consumidor, o consumidor quer saber. O consumidor, ele quer escolher, ele quer dar preferência para aquele restaurante que vai lá e separa o óleo de cozinha da água. Ele quer dar preferência para aquele restaurante que usa produtos sustentáveis na hora de limpar a sua cozinha. Ele quer dar preferência, sim, para restaurantes, empresas, enfim, que trabalham com produtos orgânicos de preferência. Se eu não comunico isso, como é que você vai dar chance do consumidor escolher? Né? Então, dá para fazer jogo de marketing, dá para ganhar dinheiro? Dá. Tudo uma questão de posicionamento. Quando você se posiciona firme no mercado, você cobra o valor que você quiser, porque sempre vai ter uma parcela de cliente que vai estar disponível para pagar aquilo. Né? E você pode ter, Marine, mas eu não quero trabalhar só com linhas orgânicas, vai ficar muito caro, eu trabalho mais com dia a dia. Ok, mas você pode ser uma cafeteria que comercializa o pão normal, industrial lá, bolachas industriais, mas você pode ter uma linha orgânica, por que não? Né? Por que não? Vai testar, né? Vai começar a fazer a diferença. Então é um desafio aí que eu assumo junto todos os dias aqui, de educar o mercado através do marketing, buscando essas parcerias, essas conexões, como a do Cleiton, como a do Luciano, pra gente falar, olha, tem que educar, tem que fazer, tem que acontecer, dá jogo, tem como ganhar dinheiro com isso, tem como lucrar com isso. É um caminho ainda longo que o Brasil vai passar, mas estamos juntos nessa seara, e isso faz todo esse contexto que eu estou trazendo, é porque durante toda a semana a gente falou sobre pontos que deixam as empresas firmes do ponto de vista de marketing e de gestão diante de crise, olhando para tendência e oportunidades. Né? O melhor caminho para uma empresa já é buscar fornecedores que tenham essa política de aprender com eles. Pá! Perfeito, ótimo. Inclusive, se a gente for pegar a questão, sair um pouquinho do ambiental, mas indo para a questão de social, né? Responsabilidade social. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você contrata uma empresa, dificilmente você pergunta, olha, quais são os seus processos de proteção, de bloqueio, né? De interferências, de vazamento de dados. Quais são os seus processos que bloqueiam o vazamento de dados do seu negócio? A gente não faz essa pergunta para os nossos fornecedores, mas deveria. Nos contratos deveriam já constar, né? Eu vou contratar uma agência de marketing, eu vou contratar um advogado, eu vou contratar um contador, eu vou contratar qualquer fornecedor que trabalhe, que opere comigo, qualquer funcionário. Eu vou contratar, eu tenho que colocar no meu contrato e educá-lo ele sobre como proteger os dados do cliente, é básico, mas a gente não tem essa educação. O aprendizado já é através de uma cadeia colaborativa, exatamente. Bom dia, o aprendizado já é através de uma cadeia colaborativa. Só que para ter cadeia colaborativa eu preciso ter consciência. Aí que tá o ponto, né? Eu preciso ter consciência. Como é que eu faço essa consciência acontecer? Eu tenho que educar o mercado. Por isso que eu digo que as marcas têm que ter lugar de fala. As marcas, elas têm hoje a responsabilidade de buscar o seu lugar de fala. E isso é liderar, isso é liderança. Então, fazer marketing nada mais é do que eu buscar... Hoje em dia, eu tenho recursos, todas as empresas têm recursos de buscarem seu lugar de fala. Eu preciso buscar o meu lugar de fala para educar sobre essas questões. É óbvio que eu vou educar sobre aquilo que eu faço de bom enquanto gestão. Então, eu tenho que olhar para todas essas questões: política, tecnologia, economia, social, ambiental e legal. Esses 6 pontos que completam a ferramenta, o framework PESTEL, que hoje a academia administrativa utiliza, grandes empresas utilizam o PESTEL, olha para tendência e oportunidade, gera networking, gera relação e gera
cadeia colaborativa, né? E faz com que as empresas fiquem na vanguarda. Fazem, independente do tamanho delas, se elas são pequenas ou grandes. Se elas estão inseridas nesse contexto, nesse olhar estratégico de oportunidades, tendências, elas ficam bem. E aí basta ela chamar os marqueteiros dela, as agências, para dizerem, olha, agora faz chover com isso, explode isso aqui no mercado. Só que como é que eu vou explodir se eu não faço? E como é que eu vou fazer se eu estou sempre apagando incêndio e não coloco essas questões, esse olhar de gestão para dentro do meu dia a dia? Em que momento você, enquanto empresa, olha para esse contexto? Coloca isso dentro das suas estratégias. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Gente, é sobre isso, tá? Vamos educar, vamos estimular aí as pessoas, vamos fazer um network, vamos criar aí uma cadeia colaborativa. Eu acho que hoje deu para passar o recado, né? Dá para fazer chover, dá para fazer acontecer. É só a gente ter essa força de vontade, ciente de que se eu faço isso, eu fico na vanguarda, eu dou um passo para frente, eu já lucro mais que o meu concorrente. Se eu faço e comunico, eu lucro mais que o meu concorrente, porque o consumidor já exige isso. Os livros acadêmicos já estão nos apontando, os relatórios de marketing já estão apontando, por isso que nós estamos no Marketing 6.0, que o consumidor, ele quer dar preferência para essas empresas. Né? Daqui a pouco ele vai exigir, daqui a pouco não vai ser mais nenhuma negociação. Né? Mas logo espero que cheguemos lá. Espero que 2, 3 anos aí os consumidores já estejam mais educados em relação a isso, já possam exigir ainda mais das empresas isso. Sei que esse é o caminho, graças a Deus, né? Graças a Deus, tá, gente? Então vamos junto aí das mãos e construir esse empreendedorismo saudável, bom, de alto valor agregado para o consumidor, tá? Vamos ficar nessa reflexão, tamo juntos. E tenham um excelente final de semana. Amanhã eu não venho, tá? Amanhã eu não venho. Cleiton, Ana, estarei semana que vem no escritório, né? Semana não estive, tá? Tive mais remoto, com várias reuniões. Mas assim, ó, amo estar ao lado de vocês, porque vocês são empresas que fomentam isso, né? Graças a Deus eu tenho 2 parceiros ali no escritório que têm esse olhar muito forte, trabalham todos os dias comigo e que traz mais consciência e mais responsabilidade da minha parte de falar sobre isso, né? E é isso, tá? Tamo junto. Até segunda-feira aqui nesse horário. 7h37, tá? Não vai ser mais 7h37. A audiência tá pedindo 7h37. 7h30, a partir das 7h30. Aí eu botei 7h37, tá? Vai ser 7h37 as próximas transmissões, tá, gente? Um pouquinho mais tarde. Beijo pra vocês, tenham um bom final de semana.